A AMD fez o anúncio dos produtos e tá mais ou menos que nem isso aqui, né? Não tem nada. Ué? Mas se você olhar bem no fundinho, sobrou alguma coisa pra gente. São só as migalhas, mas eu vou dizer pra vocês que na atual situação, esses são os anúncios mais interessantes que a gente poderia esperar na Computex 2026, porque a AMD trouxe produtos que vão ser interessantes pra nós, pra mim, pra você, principalmente pros brasileiros que estão aí na sina de montar um PC ou de fazer upgrade. E o melhor de tudo, upgrades que você não precisa comprar uma plataforma nova. Aliás, falando em plataforma, a AMD também falou da sua plataforma mais nova, a M5, e de quanto tempo isso deve durar. Aliás, boas notícias pra você aí que tá montando do PC agora, mesmo com esses preços de memória, porque eles também trouxeram mais performance para você de graça, aliás, várias coisas de graça. Outras você vai ter que pagar e talvez vai ter que pagar um preço que você não gostaria. Como assim? Não entendi. Enquanto que em placa de vídeo, finalmente a gente teve um anúncio de placa de vídeo durante a Computex. Eu não sei como que... Teve coisa boa. Infelizmente, de novo, a conta gota. E pra nós no Brasil isso pode ser interessante porque é aquilo, quando lança produto novo, o produto antigo tende a ficar mais barato, né? Quer dizer, às vezes não. Mano, você já foi ver o preço oficial do Windows e sentiu o golpe no bolso? Então, não é lá muito convidativo, né? Mas dá pra fazer diferente e economizar uma grana. Na ativação aqui do sistema eu adquiri a chave pela GVG Mall, porque usando o código LOCK, o Windows 11 Pro sai cerca de $26. Bem mais em conta que o preço oficial. A chave é enviada rapidamente após a compra. Inseriu a chave, sistema ativado. Processo direto sem enrolação. E se você usa Office, o Office 2016 Pro também sai por volta de $29 usando o mesmo código. Entrega digital, pagamento seguro, suporte 24 horas. Eu faria esse acordo. Se você também já sabe, o código é LOCK. E atenção, evite site falso, por isso todos os links oficiais estão na descrição e no comentário fixado. Vai nessa e bora voltar pro vídeo. Com o slogan AI Together não dá pra esperar muita coisa da Computex em relação a hardware pra gente. Cada vez menos a gente tem visto o lançamento de hardware, mas eu tenho boas notícias pra vocês. Aqueles rumores sobre o Ryzen 7 5800X 3D finalmente se tornaram realidade. O 5800X 3D realmente vai ser relançado, a AMD vai ter disponibilidade desse produto. Ele vem numa edição especial, ele vem com uma caixa comemorativa de 10 anos, não do 5800X 3D, mas da plataforma M4. A plataforma M4 é a plataforma que vocês estão aí montando os seus Ryzen 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, enfim, todos os Ryzen que foram lançados das primeiras gerações com compatibilidade de memória DDR4. Esse é o primeiro processador com empilhamento de cache 3D que foi lançado, e ele surpreendeu justamente pela performance que ele traz. Se você não tá por dentro, esse é provavelmente o melhor processador M4 que você pode utilizar para fazer o upgrade no seu PC a M4. Vamos supor que você acabou de montar um PCzinho aí com Ryzen 5500, ou você tem um PC antigo, de repente com Ryzen 5 3600, ou 2600, ou 1600, esse é definitivamente o melhor upgrade que você pode fazer. A performance do 5800X 3D até hoje é atual. Ele é um processador que consegue entregar o desempenho de alguns modelos da plataforma AM5, para vocês terem uma ideia, que utilizam memórias DDR5. E até mesmo em jogos competitivos como o CS2 ele ainda consegue entregar uma excelente performance. É claro que a gente trouxe diversos testes desse processador, principalmente atualizados agora, porque a gente já estava esperando esse anúncio da AMD durante a Computex. Mas se você está esperando assim aquela super edição comemorativa com várias coisas diferentes, bom, de novo, nada demais. É só um Ryzen 7 5800X 3D com um selinho colado na caixa de edição comemorativa de 10 anos. Tá brincando comigo? Brigadeiro? Eu fiquei um pouco frustrado porque a AMD, na sua última edição de aniversário que eles fizeram, que se eu não me engano foi de 25 anos de alguma coisa, acho que é da AMD ou 20 anos. Enfim, das edições comemorativas, eles fizeram, por exemplo, o Ryzen 7 2700X com uma caixa comemorativa, que foi bem mais legal. Teve inclusive um pacote completo que eles fizeram, que trazia camiseta e outras lembranças. O processador era assinado pela doutora Lisa Su, né, tinha uma assinatura, e eles trouxeram também o lançamento da RX 590. Olha só quanto tempo que faz isso, a RX 590. Que curiosamente continua sendo vendida no mercado hoje. Tempos difíceis. A RX 590, que também era uma edição comemorativa, que vinha assinado e era uma edição limitada. Dessa vez a AMD não trouxe nada de muito diferente, e a caixa nem é aquela caixa mais empolgante que a gente tinha visto antes. É realmente a caixa do Ryzen 7 5800X 3D sem nada. E o processador, como eu disse, não muda absolutamente nada em relação ao 5800X 3D, mas ele traz uma situação bem interessante, porque a gente deve ver processadores novos sendo vendidos até mais barato do que alguns processadores usados. O preço do 5800X 3D ele decolou nos
últimos meses, aliás, nos últimos anos. Esse processador foi lançado tem alguns anos. E depois que ele saiu de linha, nós tivemos alguns sucessores, mas ele mesmo só tem aumentado o preço no mercado de usados. Inclusive, a AMD anunciou o preço dele, ele vai custar mais barato do que no seu lançamento, por volta de 329 a 349 dólares, dependendo da vontade dos lojistas e dos scalpers que vão aparecer, os cambistas, que devem comprar para vender mais caro depois, até porque isso vai depender muito da disponibilidade. A AMD falou sobre o preço, mas não falou sobre a disponibilidade exata desse produto, se a gente vai ter uma quantidade suficiente para todo mundo. E suficiente para todo mundo, eu sei que pode soar esquisito, porque é um processador que se está custando na casa dos 350 dólares lá fora, a gente não faz vezes 10, mas vamos fazer ali perto, vai dar mais de R$2.000 tranquilamente. Se fosse na conversão direta, ia dar para baixo dos 2.000, mas a gente sabe que no Brasil não funciona assim. Então, infelizmente, a gente deve receber o processador, quer dizer, eu acho que a gente deve receber o processador e ele vai vir num preço elevado. É o preço, inclusive, de alguns processadores AM5, mas é bom lembrar que o 5800XT tem a vantagem de você não precisar trocar de plataforma. Então, você não precisa mais trocar suas memórias DDR4 para DDR5 e muito menos a sua placa-mãe. Se você tiver uma boa placa-mãe, você já consegue fazer upgrade para o Ryzen 7 5800X3D. O processador vai estar disponível, a gente não sabe exatamente qual é o volume que ele vai estar disponível, mas a AMD anunciou oficialmente, então ele de fato existe. O que é excelente para nós que estamos procurando esses processadores, mas também para quem não tem dinheiro para comprar esse processador. Porque o Ryzen 5 5500X3D tem voltado bem discretamente nos estoques e pode ser que ele custe menos, porque com o 5800X3D voltando para o mercado, pode ser que ele custe menos. E quem sabe nós tenhamos disponibilidade do Ryzen 7 5700X3D, que nada mais é do que só um cortezinho abaixo do 5800X3D. Com a AMD produzindo o 5800X3D, quem sabe em volume suficiente, nós possamos ter ali de repente um 5700X3D com boa disponibilidade. É bom que eles trouxeram de volta, mas é ruim que infelizmente ainda custa muito caro. Lembrando que o processador já foi lançado há muitos anos e se a AMD quisesse, eles poderiam ter trazido inclusive com algumas melhorias, mas eles por algum motivo optaram por não trazer e economizar até na embalagem. Mas se você está pensando em fazer upgrade para a nova geração, também teve novidade. Teve o anúncio do Ryzen 7 7700X3D. Esse processador, assim como aconteceu na geração M4, ele vai ser um corte do processador mais topo de linha, que é o 7800X3D. E ele tem ali 10% a menos no clock boost, no clock base, e supostamente deve trazer até 10% menos performance. A gente não sabe, mas é o que dá para especular. É claro que depende muito do jogo, porque tem jogo que é mais dependente do empilhamento de cache 3D do que do próprio clock, mas se a gente pegar como exemplo o 5700X3D comparado ao 5800X3D, é de se esperar um processador com bom custo-benefício. Especula-se que ele deve custar ali uns 30% a menos do que o 7800X3D, pelo menos lá fora, aqui no Brasil não se sabe. O 7800X3D continua sendo um dos melhores custos-benefícios para a M5 e com uma excelente performance. Eu não preciso nem falar, se o 5800X3D consegue entregar performance, por exemplo, de um Ryzen 7 7700 em jogos, imagine então o 7700X3D, que deve ter só um pouquinho menos performance do que o 7800X3D. Isso é interessante porque fala justamente sobre a longevidade da plataforma AM5, inclusive a AMD prometeu uma longevidade para a plataforma AM5, é exemplo do que aconteceu com a plataforma AM4. Então nós devemos ter várias gerações de Ryzen sendo lançadas, inclusive provavelmente até o Zen 7. Isso ainda não foi confirmado, mas pelo que está rolando ali, provavelmente a gente deve ter até o Zen 7 ser lançado ali na plataforma AM5. Isso é uma excelente notícia para quem está montando o PC e principalmente agora, né, com um preço absurdo de memória, pelo menos você sabe que você não vai precisar ficar trocando de socket lá na frente. E isso pressiona inclusive a Intel a trazer a próxima geração com um suporte ampliado, para não lançar de novo o TikTok de placa-mãe do lança, não tô falando das dancinhas, eu tô falando do você dançar, porque daí você dança, comprou, dança de novo. Foram excelentes anúncios, principalmente em relação à plataforma. É claro que são migalhas, porque tudo ficou para IA. Sim, os anúncios e a maior parte do tempo foi gasto com IA, falando sobre como a AMD está inovando e trazendo novos produtos, o que é verdade, mas que pouco nos interessa na atual situação. Eles trouxeram um computadorzinho portátil muito legal com os Ryzen AI Max, que seria um excelente console portátil, mas que não é pro nosso bico, porque apesar de ter uma GPU poderosíssima, ele vai custar muitos dinheiros e ele é para inteligência artificial ou para AI. Today is all about AI. E falando em produto que chega para deixar os outros mais baratos, teve também a RX 9070 GRE, uma placa de vídeo que foi relançada, porque ela já tinha sido lançada, e eu não te culpo se você não conhece essa placa, é porque ela só estava disponível no nosso mercado chinês. Agora ela vai estar disponível no restante do mundo. A RX 9070 GRE parece ser um excelente custo-benefício, porque ela deve entrar ali justamente entre uma RTX 5060 Ti e uma RX 9070 ou uma RTX 5070. O interessante é que, se você analisar, ela tem especificações que tendem a ser mais comparadas com uma RTX 5070, mas em relação a preço, em relação até a comparativos, a AMD acabou posicionando próxima da RTX 5060 Ti, imagino eu que é de 16 GB. A 9070
9070 GRE, ela tem 12 GB de VRAM, ela é o corte mais baixo possível de uma RX 9070 XT, então para vocês terem uma ideia, é o mesmo chip da 9070 XT, mas com cortes menores, ou seja, com menos compute units e menos performance, por exemplo, do que a gente vê na RX 9070 XT e na RX 9070. Em relação a preço, a gente ainda não sabe o posicionamento aqui no Brasil, ela deve custar, obviamente, menos do que uma RX 9070, ou seja, lá fora para baixo dos $500, pelo menos para ser competitiva, e apesar do posicionamento para comparar em relação a 5060 Ti, o preço da 5060 Ti está completamente fora da realidade, né? Ele está super inflado. De qualquer forma, a 9070 GE pode ser inclusive uma alternativa para quem está querendo comprar uma RTX 5070. Ela tende a ter uma performance menor do que a 5070 no geral, principalmente em path tracing e tudo mais, mas agora com o suporte do FSR mais avançado, a gente consegue ter um produto bem interessante. Outros potenciais clientes para essa placa seria aquele cara que está meio chateado, que não consegue mais comprar a 4070, porque apesar de ser geração anterior, é o que ele sonhava em comprar. Agora você vai ter disponibilidade de comprar uma 4070 da AMD. Ter mais disponibilidade de produto também ajuda, obviamente, no mercado. O mercado de hardware no geral e de computadores pessoais, desktops, caiu muito nos últimos meses. Segundo, por exemplo, o documentário que o Gamers Nexus lançou, foi por volta de 40% de queda. Então, qualquer coisa que não nos obrigue a gastar muito dinheiro para trocar completamente a plataforma e principalmente que não nos obrigue a comprar memória é muito bem-vindo. Os demais anúncios, como eu disse, são mais voltados para IA. A Computex, infelizmente, está focando mais em pelo menos para nós consumidores, não é exatamente a coisa mais empolgante do mundo, mas o farelinho que sobrou de produtos aí da AMD, que na verdade, se a gente contar, são todos eles requentados, então é quase a pastelaria da AMD tomando o lugar da Intel. A AMD anunciou o 5800X3D, que é um processador que já tinha sido lançado, que está sendo reaproveitado em sua totalidade. O 7700X3D, que é só um cortezinho do 7800X3D. Infelizmente, eles não quiseram aumentar a disponibilidade do Ryzen 5 7600X3D, que seria muito mais interessante para custo-benefício, ou talvez um 7500 X3D, e tampouco falou também da disponibilidade dos outros CPUs M4 X3D, como o 5700 X3D e o 5500 X3D, que tecnicamente não foram descontinuados, mas tecnicamente você também não consegue comprar num preço decente. Seguimos ainda na batalha com todos os trilhardários pegando basicamente todos os recursos para montar data centers, mas pelo menos sobrou alguma coisinha pra gente. E aí que eu me pergunto, é para ficar feliz? Ou não é para ficar feliz? Não. Sim. Você compraria algum desses produtos? Tá empolgado aí, de repente, pro 5800 X3D voltar pro mercado? Aliás, de novo, quanto vocês acham que vai custar o 5800 X3D? Dá uma conferida aqui. Eu fiz testes recentes aqui com o 5800 X3D para ver se vale a pena. Inclusive, comparei com os CPUs AM5. 7700 X3D, será que ele vai ser um custo-benefício tão bom quanto a gente teve no 5700 X3D? E a 9070 GRE? Aliás, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos, porque em breve a gente deve trazer aí os testes dos 7700 X3D e também da RX 9070 GRE de 12 GB. A cobertura da Computex continua, a gente vai ter muita novidade por aqui, ainda tem anúncios da Intel, Nvidia e tudo mais. Se inscreve aí, clica no sininho para receber as notificações e deixa aí nos comentários o que esperar dos próximos anúncios da Computex. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima.